E nesta manhã eu quero deixar um texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 16, a partir do versículo 19, onde a palavra de Deus vai nos dizer: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueram os olhos e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que não lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Bendito seja para todo sempre o nome de Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o texto sagrado, Jesus conta, no texto conta a história de 2 homens, um rico e um pobre. Louvado seja Deus, que tiveram destino diferente após as suas mortes. A Bíblia diz que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, mas morreu também o rico, e no Hades ele agora clamava em tormento. Então, meus amados, entendemos no princípio que existem 2 caminhos para a alma do ser humano: céu ou inferno. E dependendo das nossas escolhas, dependendo do modo de vida que nós vivemos, determinará o lugar para onde iremos na nossa eternidade. E, meus amados, aquele homem rico, ele viveu uma vida esplêndida aqui na terra. Louvado seja Deus, não usou os seus bens, não usou aquilo que possuía para glorificar o nome do Senhor, porque ser rico não é pecado. Pecado é o homem confiar somente na sua riqueza e se esquecesse de Deus. Foi isso que aconteceu com aquele homem rico da qual a palavra trata. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o pobre, o homem rico também vive enterrado em uma multidão de erros. E nessa ocasião nós queremos mostrar os maiores erros daquele homem rico, com o qual o texto está nos trazendo nesta manhã. Daremos foco e iremos analisar os erros cometidos por aquele homem rico. E se nós analisássemos bem o texto, louvado seja Deus, nós podemos falar do primeiro erro do qual aquele homem rico cometeu durante a sua vida. O primeiro erro que aquele homem cometeu é se esquecer de Deus e de seus semelhantes. Meu amado, o homem foi criado por Deus, Deus deu a vida ao homem, e o que Deus pede, exige do homem é que o homem se volte para Ele, que o homem adore a Ele. Mas o texto do qual nós estamos falando, o homem rico dessa parábola, esqueceu-se de Deus. Louvado seja Deus, esqueceu-se também daquele que é o seu semelhante. Pois a Bíblia diz que aquele homem vinha à sua porta, pedir algumas migalhas, louvado seja Deus, e era rejeitado.
Meus amados, o maior erro que o homem comete na face da terra é quando ele se esquece de Deus. Porque, meus amados, a Bíblia diz que tudo que existe na terra é de Deus. Está no Salmo de número 24, versículo de número 1. Louvado seja Deus. O maior erro que se pode cometer é se esquecer do Deus poderoso. Louvado seja Deus. Aquele homem viveu entregues a grandes banquetes. Aquele homem viveu entregue à luxúria, uma vida de luxúria. Tratava-se, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Louvado seja Deus. E centralizava o seu poder pessoal nele. Se esquecia totalmente de Deus. Ignorou as súplicas e a necessidade do seu semelhante que estava necessitado. Louvado seja o nome do Senhor. Faltava naquele homem generosidade. Aquele homem tinha para ele e para dar também, para ajudar ao seu semelhante, mas ele se esqueceu de ajudar. Não ajudou o mendigo Lázaro, nem compartilhou com a causa de Deus. Então, meus amados, não é diferente com muitas pessoas dos dias de hoje. Pessoas que vivem nas farras, nas orgias. Louvado seja Deus, vive no mundo de prazer e se esquece que existe um Deus que um dia irá pedir conta daquilo que a gente fez durante as nossas vidas. Louvado seja Deus. Semelhantemente, o Deus que cobrou daquele homem também certo dia irá cobrar de cada um de nós. Louvado seja Deus. E meus amados, a verdade é que muitos têm se esquecido de Deus. Muitos têm mergulhado numa vida de prazer. Muitos têm mergulhado no mundo. Louvado seja Deus, onde só o prazer lhe interessa. E Deus tem ficado em outros planos. Mas, meus amados, aquele homem não sabia que um dia haveria de prestar conta diante de Deus. Aquele homem não sabia que um dia aquela vida de abundância, aquela vida de riqueza se acabaria. Louvado seja o nome do Senhor. E que ele iria por um lugar onde ali tudo que ele possuía já não tinha mais nenhum efeito, já não se fazia mais nenhum sentido. Louvado seja Deus. O homem, por mais rico que seja, ou por mais pobre que seja, precisa se lembrar de Deus, precisa ter uma vida de comunhão com Deus, precisa estar lado a lado com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, para que o homem tivesse acesso a Ele. Glória a Deus. E meus amados, o primeiro erro cometido por aquele homem foi que se esqueceu de Deus e do seu semelhante. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, aquele homem cometeu mais um segundo erro. Ele se esqueceu de que um dia morreria. Meu amigo, você que nos escuta nesta manhã, certamente, talvez nem passe pela sua cabeça que um dia a morte irá bater na tua casa. O veículo morte, ele passa e um dia estaciona na nossa porta. Aquele homem se esqueceu que um dia morreria. Achou que viveria eternamente com a sua vida de prazeres, com a sua vida frutífera, cheia de prazeres, cheia de orgia, cheia de púrpura e de linho, e se esqueceu que um dia morreria. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 22, morreu Lázaro, morreu o rico, morreu também o mendigo. A morte chega para todo mundo. A morte vai chegar. A questão é, o que acontecerá após morte? O que você tem prestado para apresentar a Deus? Como você vai se apresentar a Deus depois da tua morte? Aquele homem se esqueceu que um dia morreria. Meu amado, e é um grande erro que a humanidade comete, é se esquecer que um dia vai morrer e que um dia prestará conta a Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, todo joelho tem que confessar o teu nome. A Bíblia diz que haverá um grande julgamento, onde o homem será julgado pelos seus atos. Não esqueça, meu amigo, você hoje tem vida. Deus tem lhe dado o fogo de vida, tem poupado essa tua vida, te dando uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados e servir a Ele.
Talvez você esteja como esse homem da parábola, talvez você esteja como esse homem do texto. Se esqueceu, os prazeres mundanos têm levado a você se esquecer que existe um Deus que é misericordioso, que hoje é o seu advogado, mas um dia será o seu juiz. Talvez você tenha se esquecido disso, mas, meu amigo, eu quero lhe lembrar nesta manhã que a tua vida vale para agora. Daqui a meia hora você não sabe se ainda está vivo. A morte um dia certamente baterá no nosso batente, na nossa casa. Por isso que o homem tem que estar preparado para ter um encontro com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aquele homem se esqueceu. A distração pela riqueza e diversões. Esqueceu-se de ser um peregrino, que é um peregrino nessa terra. Louvado seja Deus. Meu amado, no capítulo 12 de Lucas, nós vemos outro rico que também fez a mesma coisa, se esquecesse de Deus. Mas Jesus, contando aquele texto, aquela história, ele diz que à meia-noite ouvirá-se uma voz chamando: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Meu amigo, pare e medite. Se hoje o Senhor te pedir a tua alma, o que você preparou, para quem será? Por isso que o homem precisa ser rico para com Deus, através de Cristo Jesus. Não cometa o mesmo erro que aquele homem cometeu, de se esquecer de Deus, se esquecer que um dia a morte chegaria na tua casa. Glória a Deus. Por isso, meu amado, a Bíblia diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, aquele homem cometeu mais um terceiro erro. Glória a Deus. Esqueceu que um dia seria julgado. A Bíblia diz isso no versículo número 23. Glória a Deus. E o homem foi ali julgado. Se esqueceu que um dia seria julgado. Houve uma mudança repentina. Em um dia, aquele homem estava folgado, com muitos livros, com muitos públicos, com muita comida, com muita festa. Minutos depois, aquele homem estava num lugar de tormento. Minutos depois, aquele homem estava num lugar onde não poderia mais sair, onde ele clamava: Pai Abraão, tem misericórdia. Permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou num lugar de tormento. Minutos depois, o homem morreu e agora já estava num lugar de tormento. Tudo que era regalias para aquele homem acabou. Do mesmo modo, Lázaro, que não tinha aonde comer, comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Os cães iam lamber as suas feridas. Mas a Bíblia diz que ele morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Aquela vida de desprezo, aquela vida de mendigo, aquela vida de pedinte, miseravelmente aqui na terra, foi tudo transformado. Agora está lá no céu, onde não tem dores, onde não tem mais pranto, onde não ia sofrer mais nada, no seio de Abraão. Meu amigo, louvado seja Deus, o homem vai passar pelo julgamento. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Apocalipse no capítulo de número 20, versículo 11 em diante. Glória a Deus, toda alma de ser humano vai estar ali para ser julgada. Glória a Deus, e receberá o grande veredito. Porque se esqueceu de Deus? Porque se esqueceu que um dia morreria? Porque se esqueceu que havia esse grande julgamento? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa para você nesta manhã. Há um meio, há um escape. Você pode escapar desse grande julgamento. Você pode ser absolvido. Louvado seja Deus ainda hoje. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, quer se livrar da condenação, do grande julgamento? Glória a Deus, comece a lembrar que existe um Deus poderoso. Comece a lembrar que você sem Jesus está correndo um grande risco de vida. Comece a lembrar que sem Jesus, louvado seja Deus, se a morte bater na tua casa, tu serás condenado. Tu passarás por esse grande julgamento. E a única forma, louvado seja Deus, de se livrar
da condenação eterna é aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Então, meu amigo, aquele homem se esqueceu que um dia seria julgado. O quarto erro que aquele homem cometeu, louvado seja Deus, esqueceu-se de se arrepender enquanto tinha vida. Esqueceu-se de se arrepender enquanto ainda podia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, quando vivia na terra, glória a Deus, era rico. Aquele homem era prepotente, não se importava com os mais pobres, com os mais fracos, com aqueles que mendigavam na sua porta. Louvado seja o nome do Senhor. E vivia uma vida de regalias. E não pensou em se arrepender. Não pensou que um dia estaria diante de um lugar onde, se ele tivesse se arrependido enquanto vida, não iria para lá de jeito nenhum. Por isso, meu amigo, isso serve de lição para nós nesta manhã. Arrependa-se dos teus pecados. Aceite Jesus como teu Salvador. Glória a Deus, o apóstolo Pedro pregava essa mesma mensagem, dizia: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Aquele homem se esqueceu de se arrepender enquanto era vivo. Ele deixou para se arrepender quando já tinha morrido. E ele dizia: era para Abraão, tem misericórdia de mim. Clamou a misericórdia de Deus quando não tinha mais jeito. Glória a Deus. Clamou a misericórdia de Deus quando o seu quadro não podia mais ser alterado. Mas você pode clamar a misericórdia de Deus nesta manhã. Comece a pedir misericórdia a Deus. Comece a arrepender-se dos seus pecados. Comece, louvado seja Deus, se arrependendo de tudo quanto você tem praticado. E entrega a tua vida a Jesus Cristo, para que seu pecado seja cancelado e não vá para o lugar de tormento do qual esse homem estava lá. E ele estava lá não porque era rico. Não, ser rico não é pecado. Ele estava lá porque viveu uma vida de preguiça, uma vida que não se esquece, não lembrou de Deus. Uma vida, glória a Deus, sem arrependimento. Uma vida pecaminosa, glória a Deus. Então, meu amigo, por isso aquele homem foi para aquele lugar. Porque não se arrependeu dos seus pecados enquanto era vivo. Não espere que quando você parta daqui, alguém vai fazer uma cerimônia para você. Não espere que quando você parta daqui, com 30 dias alguém faça uma missa para você. Com um ano faça uma missa, porque não vai mudar o seu estado. Você precisa se arrepender. Ninguém pode fazer nada pela tua alma, só você mesmo. Arrepende-te, louvado seja Deus, entrega a sua vida a Jesus Cristo, para que se livre da condenação eterna. É assim que a Bíblia ensina. Aquele homem se esqueceu, louvado seja Deus, de se arrepender enquanto era vivo. Jesus pregou arrependimento. Pedro pregou arrependimento. Os apóstolos pregaram arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se nesta manhã. Noé pregou arrependimento, louvado seja Deus. E as pessoas não deram crédito àquilo que Noé pregava. Porque precisa se arrepender enquanto tem tempo, enquanto tem vida. A Bíblia diz: depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte não tem arrependimento. Glória a Deus, depois da morte segue-se o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Glória a Deus. Então, meu amado, meu irmão, aquele homem cometeu mais esse erro, esqueceu-se de se arrepender. O quinto erro que aquele homem cometeu, eu já concluo aqui nesta manhã essa mensagem. Esqueceu que depois de morto não se pode receber auxílio. Ei, depois de morto não se pode receber auxílio. Joga água na cova, que a pessoa morreu, só vai aguar o chão. Plantar alguma coisa, só vai nascer a erva, como nasce em qualquer lugar. Rezar para quem morreu, está perdendo tempo, louvado seja Deus, do sacrifício e cansando os lábios. Depois da morte, não se pode mudar o quadro da alma da pessoa que morreu. Louvado seja Deus. Se ela aceitou Jesus, se ela viveu uma vida que agradou a Deus, se ela viveu uma vida nos caminhos do Senhor através de Cristo, ninguém tira ele do céu. Porém, se ele viveu uma vida devassa, se esquecendo de Deus, ninguém vai tirar ele do lugar de tormento. Por mais que reze,
pode gastar o dinheiro de quanto for. Ninguém muda a vida de uma pessoa que já morreu. O destino. Ninguém. Louvado seja Deus. Porque o destino é selado enquanto é vivo. Aquele homem se esqueceu. Louvado seja Deus, que os mortos não podem receber auxílio. E ele diz: Pai Abraão, permite que nós o dedo refresque a minha língua. E Abraão diz: não, está posto um grande abismo entre nós e vós. Louvado seja Deus. Não tinha como receber auxílio. E o último erro que aquele homem cometeu: esqueceu que os mortos não intercedem pelos vivos. Não intercede. Louvado seja Deus. Aquele homem diz: Pai Abraão, e tu manda alguém lá em casa, porque tem 5 irmãos. E Abraão diz: ele tem lá os profetas, tem lá Moisés, tem lá aqueles que pregam a palavra. Louvado seja Deus. Tem aqueles que estão falando para vocês da palavra e ninguém vai dar crédito, não acreditam nos vivos e não tampouco vão acreditar nos mortos. Louvado seja Deus. Esqueceu que os mortos não intercedem pelos vivos. Meu amigo, é besteira você pedir para alguém que morreu fazer alguma coisa por você. Não faz. Louvado seja Deus. Porque quem está morto não pode mais fazer nada por quem está vivo aqui nessa terra. O homem precisa arrepender-se, se converter-se enquanto está vivo. Louvado seja Deus. Não espere, porque um parente seu morreu e ele era bom aqui nessa terra. Você achava que era bom, que ele vai fazer alguma coisa por você. Não existe. Louvado seja Deus. Meu amado, certa vez eu perguntei a uma pessoa: por que você, dia de finado, ou quando faz ano da morte de seu parente querido, você vai lá e leva uma vela e acende lá na cova daquela pessoa que morreu? Ela diz: essa vela é para clarear lá o lugar onde a pessoa está, a alma daquela pessoa está. E eu disse: meu amigo, você não tem noção do que está dizendo. Essa vela vai durar em torno aí de uns 10 minutos no máximo, queimando. Significa dizer que quando essa vela se apagar, a escuridão vai ficar do mesmo jeito, se fosse assim, do jeito que você estava pensando. Meu amigo, o homem só vai para um lugar de luz se ele aceitar Jesus como seu único Salvador. Porque a Bíblia diz que no céu a luz não se acaba. Louvado seja Deus. Então, meu amigo, os mortos não intercedem pelos vivos, porque aquele homem não sabia e ficou sabendo naquele dia. Eu quero concluir nesta manhã dizendo a você: quantos estão vivendo como um homem rico, arriscando seu destino eterno e arriscando a sua alma? Porque acham que não morrem. Acham que quando morrer alguém pode fazer alguma coisa pela sua alma. Aquele homem talvez pensasse assim, e teve um destino terrível. Louvado seja Deus. É crucial aprender com seus erros, buscar uma vida que honra a Deus. Considere a eternidade. Você precisa de uma vida na presença do Senhor através de Cristo Jesus, para que tenha uma vida eterna ao lado do Senhor. Que Deus nessa manhã nos abençoe e que você possa aprender com esses erros do homem rico, glória a Deus, desse texto sagrado, e que você possa meditar que você tem uma vida, mas essa vida pode acabar a qualquer momento, e que você precisa de Jesus na tua vida, para quando nós partirmos, termos um lugar nos céus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu quero nesta manhã orar por você que ouviu essa palavra, Pai Santo e Poderoso. Eu quero nesta manhã te agradecer, meu Deus, por esta palavra que o Senhor nos deste. Ó Deus, pelas pessoas que ouviram essa palavra. Pedimos a Deus que essa palavra possa encontrar guarida nos corações dessas pessoas e que almas venham ser transformadas. Pai, continua abençoando esse trabalho. Abençoa os teus servos, meu Deus, que tem prazer em estar aqui todos os domingos, fazendo esse trabalho para que o seu nome seja glorificado. Continua nos abençoando, nos dê um dia de paz. Deus abençoe o trabalho desta noite, ali no templo sede, onde ali as irmãs estão levando o teu nome juntamente com toda a igreja. Fica conosco, é o que nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.